Fala a verdade, sempre que você escuta algum Shinigami falando Bankai. você já se arrepia todinho, né não? Mas fica tranquilo porque você não é o único. Afinal, todo fã de Bleach que se preze também adora essa obra-prima. Porém, já que o anime tá voltando depois de um longo inverno de 10 anos, é normal que a gente se esqueça da Bankai de alguns dos Shinigamis da Gotei 13. Mas se você esqueceu, fica tranquilo, porque nesse vídeo a gente vai relembrar todas as Bankais que foram mostradas no anime de Bleach. E eu sou o Goku. Eu sou o Marvel. Porque eu sou a vingança. Sério? As Bankais são literalmente as habilidades supremas de um Shinigami. Por isso, elas são reconhecidas como uma espécie de segundo estágio das Zanpakutos. A gente poderia dizer que é uma espécie de evolução das espadas. E o mais interessante é que cada usuário dessa técnica recebe um poder diferente. Alguns aumentam sua força, outros conseguem produzir elementos e outros conseguem controlar criaturas para duelarem no campo de batalha. E é claro que não é qualquer um que consegue despertar essa habilidade, pois para dominar a Bankai é necessário que o Shinigami passe por um intenso treinamento, não só na parte física, mas também na parte espiritual. Além do mais, é necessário que o Shinigami passe anos da sua vida dedicados ao treino para despertar a Bankai. Mas para já ir adiantando, eu já deixo avisado que eu só vou citar apenas as Bankais que foram mostradas até o arco dos Fullbringers, ou seja, eu não vou mencionar nenhuma Bankai que foi introduzida na Guerra dos Mil Anos. Eu decidi fazer isso pois o intuito desse vídeo é preparar os fãs para assistirem à Guerra Sangrenta que está sendo lançada no anime. Por esse exato motivo, eu não quero dar nenhum spoiler sobre o que acontece durante essa guerra. Sendo assim, algumas Bankais como a do Kenpachi, o Nohana, Urahara, Yamamoto, entre outras, não estarão nesse vídeo, ok? Recado dado, então bora pro vídeo. Bankai! Tensa Zangetsu. Já iniciando, vamos falar da Bankai do Ichigo, a Tensa Zangetsu. Essa sem sombra de dúvidas é a Bankai que mais aparece no anime. E como eu disse anteriormente, um Shinigami precisa passar por um intenso treinamento, tanto físico quanto espiritual para alcançar essa habilidade. Só que no caso do Ichigo, ele conseguiu fazer isso em míseros 3 dias. Tudo isso graças a um processo de treinamento do Urahara chamado protagonismo. Enfim, ao utilizar a sua Bankai, Ichigo recebe uma vestimenta diferente, e todos os seus atributos físicos, tanto ofensivamente quanto defensivamente, são aumentados. Um exemplo disso foi na sua luta contra o Byakuya, onde ele conseguiu superar a velocidade do capitão com facilidade. Além disso, ele recebe o seu ataque característico, o Getsuga Tensho, que lhe dá a capacidade de dar um disparo poderosíssimo. Ginjo. Ginjo foi um antigo Shinigami substituto, e apesar de não ter nascido como um Shinigami, ele ainda possui uma Bankai bem formidável. No entanto, o nome dela não foi divulgado, mas pelo que vimos no anime, a sua Bankai lhe dá uma armadura esquelética ainda mais firme do que ele tinha anteriormente. Além disso, a sua pressão espiritual fica muito mais forte do que antes, o que possibilita ele de lutar em pé de igualdade contra outros oponentes que sejam capazes de utilizar a Bankai. Bankai. Demon! Ozukimare! Passando agora para os membros da Gotei 13, nós temos Ikako, um dos oficiais da 11ª Divisão. Apesar de não ser um comandante, Ikako detém uma Bankai muito interessante. A princípio, a sua Bankai não lhe fornece nenhuma habilidade muito diferente, pois ela apenas consegue aumentar seu poder de ataque de uma forma exponencial. Porém, ela tem um ponto que se destaca das demais, pois a partir do momento em que ele ativa sua Bankai, o seu poder de luta vai crescendo cada vez mais. Então, em caso de lutas mais longas, Ikako tem a vantagem com o passar do tempo, pois sua Bankai vai deixando ele mais forte conforme o tempo vai passando. Bankai! Shishio Zabimaru! Em seguida temos Renji Abarai, o tenente da 6ª Divisão. Com sua Bankai Zouzubimaru, sua Zanpakuto atinge uma forma que muito se assemelha a de uma cobra. E para ser mais específico, essa cobra é totalmente feita por ossos e com um crânio de cobra coberto por um manto vermelho logo no final da Zanpakuto.
Em relação às suas habilidades, essa Zanpakuto do Renji dá um poder altamente destrutivo com técnicas variáveis, como por exemplo, alguns tiros de rajadas que são atirados pela boca da sua Zanpakuto. Também vale ressaltar que no final da guerra, Renji passará por um longo treinamento que irá aprimorar ainda mais a sua Bankai. Então, continuem assistindo para ver como ele vai ficar mais forte. Iniciando agora com os capitães da Gotei 13, nós temos Soifong, a capitã da 2ª divisão, que tem uma das bancais mais overpower de todas. Com esse poder, a Zanpakuto de Soifong atinge uma forma completamente diferente, onde a sua arma se une ao seu corpo para formar um grande disparador de mísseis. E não pense que é um míssil qualquer não, hein? Porque o potencial da explosão causada por essa arma é tão grande que até mesmo a própria Soifong é jogada para trás quando lança. Bankai Kamishi no Yari. Seguindo com o antigo capitão da 3ª divisão, nós temos Gin Ichimaru, com a sua Bankai Kamishi no Yari. Já sabíamos que a sua Shikai lhe dava a capacidade de expandir a sua lâmina, já a sua Bankai não é muito diferente. No entanto, a sua forma Bankai dá a essa expansão algumas melhorias bem notórias, pois quando ativada a Bankai, a velocidade de expansão da Zanpakuto de Gin é altamente elevada e alcança uma distância ainda maior, fora que ela também inflige um veneno letal na vítima que for atacada. Bankai Senbon Zakura Kageyoshi. Em seguida temos o capitão da 6ª divisão, Kushiki Byakuya. Quando ativada, a sua Bankai produz milhares de lâminas na forma de pétalas de cerejeiras. Após isso, essas lâminas perseguem o adversário com o intuito de retaliar seu corpo. Fora que ele também consegue fazer diversas técnicas variantes, como por exemplo, ele pode fazer uma barreira de espadas em volta do adversário. Ele também consegue condensar os poderes de todas as lâminas em uma única espada, o que aumenta seu poder exponencialmente. Bankai Fujou Tengenmyo. Falando agora do capitão da 7ª divisão, nós temos Komamura, que possui uma das bancais mais da hora da obra na minha opinião. Quando ativa sua Bankai, Komamura invoca um samurai gigante, que faz exatamente tudo que o Shinigami mandar. Apesar dele não ser muito rápido, o samurai possui um poder destrutivo absurdo, sendo um dos mais fortes da Gotei 13. O ponto negativo dessa técnica é que qualquer dano infligido no samurai será repassado por Komamura. Bankai Suzumushi Tsuishiki Enma Kourogi. Seguindo, nós temos Tousen Kaname, ex-capitão da 9ª divisão e um dos homens que traíram a Gotei 13 e se aliaram a Aizen. E cara, pra falar a verdade, acho que a Bankai do Tousen é uma das mais criativas, porque pensem só, já que o cara é cego, ele certamente tem os sentidos mais aguçados do que qualquer adversário. Então, o que aconteceria se ele pudesse cegar o inimigo? Pois é exatamente isso que acontece quando ele ativa sua Bankai, pois a partir daí, o seu adversário não enxerga mais nada. E pior, ele não consegue mais sentir cheiro, voz ou qualquer outra coisa que possa lhe ajudar nessa situação. A única coisa que o adversário tem para tentar manter uma luta é o seu instinto e o seu tato. Bankai Tekken Toshikaze. Em seguida, temos um dos capitães mais B10 do anime, pois quando a Bankai de Kensei é ativada, ele atinge uma forma completamente diferente, onde ele recebe algumas alterações na cor de seus braços e recebe um par de soqueiras com lâminas, algo que lhe ajuda a ter mais eficiência nos seus golpes. Bankai Daiguren Shorinmara. Falando agora do menino prodígio da Sociedade das Almas, nós temos Hitsugaya, o capitão da 10ª divisão. A sua Bankai tem a exclusiva capacidade de produzir gelo, fazendo com que ele se revista de uma armadura de gelo, capaz de ajudar na parte defensiva. Além disso, ele consegue summonar um dragão de gelo para lhe auxiliar nos combates contra os adversários. Fora que por ser um prodígio, o seu domínio com o gelo vai se aprimorando crescentemente ao longo da história. Então, aguardem para presenciar o nível da Bankai desse garotinho na Guerra dos 1000 Anos. Bankai Konjiki Asogi Jizou. A Bankai do 12º comandante é uma das mais bizarras.
pois quando ativada, ele invoca um bebê verme gigante que tem a incrível capacidade de jogar um veneno em uma distância de até 200 metros. Fora que ele também carrega diversas armas que lhe ajudam no combate. E é exatamente por causa disso que eu acho que essa é uma das bancais mais perigosas do anime. Agora eu quero saber de você, qual dessas bancais é a sua favorita? Tá animado para ver o quão poderosas elas vão ficar na Guerra Sangrenta? Comenta aqui embaixo. E se você quer aproveitar o embalo da volta do anime, já deixa o like aqui embaixo e se inscreva no canal, porque assim nós continuamos trazendo mais conteúdos dessa obra maravilhosa que é Bleach. Agradeço muito por ter assistido até aqui, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.